Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, seguem com autoridade para julgar Bolsonaro na primeira turma. Ou seja, todos os 5 pedidos negados no dia de hoje. E amanhã começam os votos. Osmando. Ananias, é um dia realmente histórico. A Cíntia foi muito feliz e muito lúcida na sua avaliação sobre o relatório que o procurador-geral Paulo Gonet apresentou. Ele é recheado de declarações, de afirmações baseadas em provas contundentes e irrefutáveis. E ele prova, por A mais B, ali presente o principal dos acusados, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, prova por A mais B que houve realmente tentativa de golpe de Estado e que Bolsonaro não admitia que o presidente Lula subisse a rampa, portanto, assumisse o poder. A Cíntia chamou a atenção para o fato de que, pela primeira vez, o ex-presidente Bolsonaro esteve presente de maneira aparentemente civilizada naquele momento, porque nada lhe restava fazer além desse comportamento. Mas é também plausível, é também visível o fato de que ele ouviu ali calado todas as acusações feitas não pelos ministros que estão julgando, não pela Procuradoria-Geral, mas, sobretudo, pelos advogados de defesa das outras partes. Não houve um só que defendesse o seu cliente, o seu cliente, e na defesa desse seu cliente pedisse que cada caso não fosse aceito, e nenhum deles, um só sequer, não fez uma colocação de acusação gravíssima sobre a responsabilidade única maior de Jair Messias Bolsonaro. Então foram os advogados de defesa, foram as defesas e foram os aliados do próprio Bolsonaro no golpe quem mais fez acusações a ele hoje, o que deixa de maneira aparentemente isolada durante esse julgamento. Hoje eu passei até a compreensão de que no longo do julgamento, alguns deles podem até receber penas maiores e algum até ser inocentado. Mas a carga que o Jair Bolsonaro recebeu hoje, vinda dos advogados das outras defesas, é algo que me deixou realmente surpreso e impactado, porque isso vai ter um reflexo muito grande na sua condenação. Sabe-se que o ex-presidente anda furioso, já vinha expressado essa fúria antes com a Carla Zambelli, por causa daquela sua atitude, e acusa a Carla Zambelli de ter tirado a eleição da mão dele, tirou o pão da boca dele, o que era a eleição, com aquele ato no dia da eleição, com ela com o revólver perseguindo alguém na rua. E hoje o TRE de São Paulo rejeitou o recurso de Carla Zambelli, que tinha sido cassada o mandato cassado já em primeira instância, e o TRE de São Paulo manteve a cassação por unanimidade. E Bolsonaro isolado. Ficou não só a imagem, mas as ações também durante o julgamento apontaram para isso, Cátia. O primeiro dia foi de derrota, né? Foi derrota total. Teve o voto do Fux, foi o único que não reconheceu a legitimidade aí de iniciar o julgamento pelo Supremo, mas fora isso, para a defesa do presidente Jair Bolsonaro, foi um dia de tristeza, vamos dizer assim. E aí o segmento... Isso já dá uma ideia do que vem por aí, né? Então, assim, já não... A gente pode dizer... Acho que a questão é mais agora de dose, de quantidade de votos, mas a gente já tem aí uma ideia
do que vem pela frente. E eu acho, assim, é histórico, como o senhor Zé falou, e acredito que o principal desdobramento ali de bastidores vai ser o posicionamento da direita e da extrema-direita. Porque fica cada vez mais difícil sustentar aí de que ele será o candidato. Boa. Então, a repercussão na eleição, a repercussão né? na eleição fica cada vez mais difícil. E também, né, Kátia, tem uma coisa que me chamou a atenção. O advogado do Bolsonaro, ele reconheceu a seriedade e a gravidade do 8 de janeiro. Sim. Colocou por terra, hoje foi muito importante para destruir a narrativa que vem que era só uma bobagem, que era bobagem. Domingo no parque. Até o Alexandre de eram Moraes pessoas ali que estavam mesmo... Sim, eram idosas. Eram velhinhas. Alexandre de Moraes mostrou que 30% é de mulheres, quase 70% é de homens, e que o número de idosos e idosas é muito pequeno, ou seja, não são velhinhas com Bíblia. A defesa então isso foi entendeu, destruído. né? Eu acho que essa narrativa de que não foi nada, que ali era só um grupo de pessoas que estava se manifestando, isso foi destruído através dos advogados. Sim. E nenhum dos advogados disse não foi nada. Quando o advogado diz, olha, essa estratégia não é boa, vamos deixar falar. Pois todos quando eles ele abre mão. Foi uníssono. Ninguém questionou descrito, a gravidade e ninguém questionou a tentativa de golpe. Sim. Descrito, inclusive, pelo Gonê como o último suspiro da tentativa de golpe, até mesmo quando Lula já tinha tomado posse do comando do país. Arremata, Lessa. A Cíntia lembrou sobre essa questão da defesa, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes e o Flávio Dino até tocaram nesse assunto, falando que não é sobre a intenção do 8 de janeiro, né, mas que veio de muito antes, são questão de provas, são questão de tudo que foi apurado. Ninguém está falando se o Bolsonaro tinha ou não a intenção de dar um golpe de Estado, a gente está falando sobre todas as apurações, investigações que levaram a essa conclusão. Ninguém está deduzindo que houve uma tentativa, não. Eles estão analisando fatos, eles estão analisando provas, depoimentos, investigação, que durou um bom tempo. Inclusive, a gente mesmo aqui no Ciência Política fez por diversas vezes comentários de que essa demora poderia, inclusive, prejudicar o andamento do processo. É que hoje está chegando aí nessa fase em que pode tornar ou não o ex-presidente da República réu por uma tentativa de golpe de Estado. Então, tudo isso foi levantado também hoje. A Cíntia também, no comentário inicial, falou sobre a atuação da ministra Carmen Lúcia, que outro ponto que me chamou bastante atenção acompanhando hoje à tarde foi sobre quando foi falado sobre o Ramagem, né? A defesa do Ramagem falou sobre a questão da ABIN, que ele tinha uma interferência no sistema eleitoral, falando sobre as urnas eletrônicas, e a ministra Carmen Lúcia, assim, destruiu com uma total maestria o comentário dele, dizendo não, a ABIN não tinha responsabilidade alguma sobre o sistema eleitoral, ou era incumbida de falar sobre as urnas eletrônicas. Esse papel é do Tribunal Superior Eleitoral. Não tem nada a ver. Né? É outro poder. Então, assim, tudo foi sendo desmascarado aos poucos. E eu acho que esse julgamento, para além do que pode representar amanhã, ficou muito mais claro para a população brasileira todos os pormenores, né? A robustez. A robustez e destruindo todas essas narrativas. Então, amanhã os ministros começam a votar. Hoje, a apresentação das denúncias, nós mostramos a você a rejeição dos pedidos da defesa, todos os 5, exceto a presença do processo na primeira turma com o voto divergente do ministro Luiz Fux, todos por unanimidade rejeitados pela primeira turma, e amanhã começam então os votos dos ministros. Como já adiantou a Kátia, coisa pesada por aí. A gente vai acompanhar e mostrar para você. Está previsto para terminar 12h30, né? Mas pode se estender até 2h30 da tarde. Vai ser uma manhã dependendo animada. Do voto de cada um, né? Tem uma curiosidade. O PT estava transmitindo ao vivo. A TV do PT estava transmitindo ao vivo. Inclusive, eles anunciaram a transmissão. Achei curioso e depois, num segundo momento, a gente pode até mostrar que talvez isso seja uma mudança de estratégia do PT de tornar mais assertiva a sua comunicação. É isso. Olha, vamos para a nossa pauta.